A complexa realidade do trabalho infantil no Brasil, desafios e soluções. O trabalho infantil é um fenômeno que, apesar de proibido e combatido pela legislação brasileira, ainda persiste em várias regiões e setores econômicos do país. Com raízes históricas profundas e interações complexas com fatores sociais e econômicos, a erradicação do trabalho infantil no Brasil exige uma abordagem multifacetada e persistente. Neste vídeo, exploramos as características histórico-sociológicas do trabalho infantil no Brasil, os desafios para sua erradicação, a necessidade de políticas públicas e campanhas de conscientização, além dos direitos das crianças e adolescentes resgatados do trabalho infantil e os impactos positivos dessas ações. Historicamente, o trabalho infantil no Brasil remonta ao período colonial, quando crianças escravizadas eram forçadas a trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e nas minas. Com a abolição da escravatura e a posterior industrialização do país, o trabalho infantil migrou para fábricas, minas e setores agrícolas. Na época, a mão de obra infantil era vista como necessária para a sobrevivência das famílias mais pobres, que contavam com o trabalho dos filhos para complementar a renda doméstica. Essa realidade histórica moldou uma aceitação social do trabalho infantil que, embora tenha diminuído com o tempo, ainda persiste em algumas comunidades. O contexto sociológico do trabalho infantil no Brasil está intimamente ligado à pobreza e à desigualdade social. Famílias que vivem em condições de extrema pobreza muitas vezes veem o trabalho dos filhos como uma estratégia de sobrevivência. A falta de acesso à educação de qualidade e a insuficiência de políticas sociais que garantam a subsistência das famílias são fatores que perpetuam essa situação. Em regiões rurais e em áreas urbanas periféricas, onde as oportunidades econômicas são escassas e os serviços públicos são deficientes, o trabalho infantil se torna uma opção quase inevitável para muitas famílias. A erradicação do trabalho infantil enfrenta desafios significativos em determinadas regiões e setores econômicos do Brasil. No setor agrícola, por exemplo, o uso de mão de obra infantil é comum em culturas como a do café, do sisal e do cacau. Crianças são empregadas em atividades como a colheita, a capina e o processamento inicial dos produtos. Essas atividades, muitas vezes realizadas em condições insalubres e perigosas, colocam em risco a saúde e o desenvolvimento das crianças. Além disso, o trabalho infantil é mais difícil de monitorar e erradicar em áreas rurais isoladas, onde a fiscalização é escassa e as práticas tradicionais de trabalho são mais arraigadas. Nos centros urbanos, o trabalho infantil é comum no comércio informal, em oficinas clandestinas e na coleta de materiais recicláveis. Crianças e adolescentes muitas vezes são vistos vendendo produtos nas ruas, trabalhando como auxiliares em pequenas oficinas ou catando lixo reciclável em lixões e aterros sanitários. Essas atividades, além de expor as crianças a riscos de acidentes e problemas de saúde, muitas vezes as afastam da escola, perpetuando o ciclo de pobreza e exclusão social. A necessidade de políticas públicas eficazes e campanhas de conscientização para o combate ao trabalho infantil é crucial. Políticas públicas devem focar na melhoria das condições de vida das famílias em situação de vulnerabilidade, proporcionando-lhes meios de subsistência que não dependam do trabalho infantil. Isso inclui programas de transferência de renda, acesso a serviços de saúde e educação de qualidade, e iniciativas de inclusão social e econômica. Além disso, é fundamental fortalecer a fiscalização do trabalho infantil e garantir que os empregadores que utilizam mão de obra infantil sejam responsabilizados. Campanhas de conscientização desempenham um papel vital na mudança das atitudes e percepções da sociedade em relação ao trabalho infantil. É importante que a população entenda os danos causados pelo trabalho infantil ao desenvolvimento físico e psicológico das crianças. As campanhas devem ser direcionadas não apenas às comunidades afetadas, mas também aos empregadores, consumidores e formuladores de políticas. A conscientização pode ajudar a criar um ambiente social que rejeite o trabalho infantil e apoie a educação e o bem-estar das crianças. Os direitos das crianças e adolescentes resgatados do trabalho infantil são garantidos pela Constituição Federal de 1988 e por legislações específicas como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Entre esses direitos, estão o acesso à educação, à saúde, à convivência familiar e comunitária, e a proteção contra toda forma de exploração e abuso.
Programas de resgate e reintegração dessas crianças e adolescentes devem focar na recuperação educacional e psicológica, garantindo que possam retomar seus estudos e receber apoio para superar os traumas causados pelo trabalho infantil. Os impactos positivos das ações de combate ao trabalho infantil são amplos e significativos. Crianças que são retiradas do trabalho e inseridas na escola têm a oportunidade de desenvolver plenamente suas capacidades e alcançar um futuro melhor. A educação é uma ferramenta poderosa para quebrar o ciclo de pobreza, proporcionando aos indivíduos habilidades e conhecimentos necessários para conseguir empregos dignos e bem remunerados. Além disso, a eliminação do trabalho infantil contribui para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa, onde todas as crianças têm a oportunidade de crescer em um ambiente seguro e estimulante. Um exemplo de sucesso na erradicação do trabalho infantil é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PETI, implementado pelo governo brasileiro. O PETI oferece apoio financeiro às famílias em troca do compromisso de manter as crianças na escola e fora do trabalho. O programa também inclui atividades socioeducativas para as crianças, visando seu desenvolvimento integral. Iniciativas como essa mostram que, com a vontade política e o apoio da sociedade, é possível reduzir significativamente o trabalho infantil e garantir um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Outro exemplo é a atuação de organizações não governamentais, ONGs, que trabalham na linha de frente do combate ao trabalho infantil. Essas ONGs oferecem suporte educacional, psicológico e social às crianças resgatadas do trabalho, além de realizar campanhas de conscientização e advocacia para pressionar por políticas públicas mais eficazes. A colaboração entre o governo, a sociedade civil e o setor privado é essencial para enfrentar o problema do trabalho infantil de maneira integrada e sustentável. Em conclusão, o combate ao trabalho infantil no Brasil é uma tarefa complexa que exige esforços contínuos e coordenados de todos os setores da sociedade. As características histórico-sociológicas do problema, os desafios específicos em diferentes regiões e setores econômicos, e a necessidade de políticas públicas e campanhas de conscientização são aspectos fundamentais para entender e enfrentar essa questão. Garantir os direitos das crianças e adolescentes e proporcionar-lhes um futuro livre de exploração é um compromisso que deve ser assumido por todos, visando a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e próspera. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!